Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Aqui vai mais um vídeo da Celestial. Dessa vez as desolações estão terminadas, dia 30 de junho de 2019. Aqui, na realidade, o nosso Pai Celestial vai dizer a ela quais são as pessoas que são aprovadas perante Deus. E eu estive vendo um pouco do vídeo dela. Como já disse, irmãos, o que diz no blog é o que o nosso Pai Celestial diz a ela. No entanto, quando ela vai fazer o vídeo com aquela profecia, ela fala muito mais coisas que vale a pena ouvir tudo. E ela diz que quando as pessoas sabem destas profecias, quais são as reações delas? Será que elas dizem obrigada por compartilhar isso conosco? Ou será que elas dizem eu não quero ouvir isto, eu já estou farto disto? Ou será que você, quando gosta de compartilhar com os outros? Ou será que você diz assim, uau, esta palavra está ajudando bastante a chegar para o Senhor? Ou será que você faz ouvidos meus? Isto são mais ou menos as palavras que ela diz quando as pessoas ouvem as profecias que o nosso Pai Celestial está dando a ela. Mais uma vez eu quero vos dizer que estou tirando tempo do meu tempo, da minha vida, para trazer isso a vocês por várias razões. A primeira porque o que ela diz vai de mãos dadas com as Sagradas Escrituras. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa, porque o que ela diz vai de mãos dadas também com aquilo que o Senhor tem-me revelado a mim. Tem-me revelado a grandes homens de Deus, tipo David Wilkinson e outros mais. E não me venha dizer que não há profecias. Então como é que se explica Joel, que fala exatamente sobre o dia do Senhor? E fala o que é que vai acontecer, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, e os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, etc. Nós temos que abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e vou dizer uma coisa, meus irmãos, tem aqui uma lista de coisas que eu não sei se tu e eu estamos dentro desta lista. Lista essa que Deus diz que são essas pessoas que Deus vai ouvir. Eu vou ler só pouco. Diz assim: deste tempo em diante, as desolações estão terminadas, mesmo a partir deste momento, até o último dia, em que eu sou quebrar o céu e aparecer em luz inabuável e interminável para reunir o meu povo para mim, pelo tempo marcado. E eu só vou levar estes. Eu vou ler isso aqui, depois eu ler de novo. Os corajosos, os persistentes, os fiéis, os puros, os justos, os santos, os gentis, os amorosos, os acessíveis, os que dão, os duradouros, os santos, aqueles que rejeitam o mal, aqueles que mantendo os olhos fora da imundícia, mantendo o corpo santificado, recusando a carne e pão malvados na mesa dos adultos e livres, etc. Tem uma lista maior, mas eu estou com um pouco de pressa, e então como eu vou ler de novo logo, eu vou orar ao Altíssimo e vou ler aqui quais são as características que o nosso Pai Celestial busca em mim e em você. E eu espero que quando Ele vier buscar a sua igreja, que você e eu esteja dentro desta característica, desta lista. Vou orar ao Altíssimo e agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Por favor, você que veja se está inscrito, porque infelizmente muitas pessoas estão se queixando que estão sendo descritas. Só eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Perdoa-nos muitas vezes que nós podíamos fazer muito mais para ti, mas infelizmente, Senhor Pai Santo, nós às vezes nos deixamos levar pela carne, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por amor do teu nome, e que quando vieres buscar a tua igreja, que a gente esteja dentro destas características, buscando o Senhor e está conforme a tua vontade, Senhor. Abençoe e guarda a irmã Celeste e todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, irmãos, eu não encontrei a parte igual à dela. Vou mostrar aqui e depois então eu vou mostrar, portanto, por as Sagradas Escrituras, etc. Ok, irmãos, isto aqui desolações são determinadas, e então eu vou ler aqui uma parte das Sagradas Escrituras, que eu não encontrei portanto, a foto, mas vocês sabem mais ou menos que é esta aqui. E então ela começa por ler as Sagradas Escrituras,
que se encontra, ela diz, se alguém falar, deixe-os falar, como alguém dando aos oráculos de Deus, se alguém ministrar, deixe ministrar. Se encontra em 1 de Pedro 4 a 11. Então diz assim, 1 de Pedro 4, de 4 a 11. Se acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de desilusão, blasfemando de vós, os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho, também os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai a oração. Mas, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhes dá, para que em tudo seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o poder, para tudo sempre. Amém. E então ela diz assim, ela disse, eu tive um tempo fantástico na igreja ontem, absolutamente, sem dúvida, um dos melhores serviços que tivemos como corpo de Cristo este ano. E isso é dizer muito. O Espírito de Deus me ergueu tanto que me senti envolto em cobertores sólidos de paz. Não conseguia parar de sorrir. Eu me sentia maravilhosa, meus ouvidos estavam abertos, e esta é a palavra profética que o Senhor me deu. Portanto, que foi profetizado na igreja. Profetize para os incrédulos, os duvidosos, os rebeldes, os profanos. Profetize para os líderes do corpo, do bem e do mal, aqueles que pastoreiam a igreja fielmente e aqueles que participam de mim para criar centros de adoração para si mesmos. Profetize até para aqueles que não são nada mais do que cultos maníacos, sugando a essência da vida do povo de Deus. Profecia para todos os países, não deixe ninguém de fora. Deste tempo em diante, isso é a parte que eu li quando eu comecei a ouvir, deste tempo em diante as desolações são terminadas, mesmo a partir deste momento, até o último dia em que eu sou quebrar o céu e aparecer em luz inaboável e interminável para reunir o meu povo para mim pelo tempo marcado. Eu só vou levar estes. Deixa-me dizer aqui que a irmã Laura disse que o Senhor disse a ela, o tempo da graça acabou. Isto é exatamente o que eles estão dizendo. Deste tempo em diante, a desolação está terminada, mesmo a partir deste momento, até o último dia. E então ele diz que só vou levar estes comigo. Os corajosos, porque vai vir um tempo que nós precisamos de coragem para confrontar o inimigo. Os persistentes, aqueles que não desistem. Os fiéis a Deus e ao próximo. Os puros, os justos, os santos, os gentis, os amorosos, os acessíveis, os que dai aos pobres e aos necessitados, os duradouros, os santos, os que rejeitam o mal, os que mantenham os olhos fora da imundícia, os que mantenham o corpo santificado, os que recusam carne e pão malvados nas mesas dos adúlteros e adúlteras, os que são livres de sentarem-se com o homem vil e mau que trama maldade contra os outros, livres da perversão e do fogo estranho, portanto da falsa profecia. Há pessoas que adoram falsas profecias, aquelas profecias que dizem que dias melhores virão, que isto tudo vai acabar, que o nosso Pai Celestial é um Deus de amor, não pode fazer coisas maus às pessoas. Livre da autoadoração, livre de adorar imagens, outros deuses, líderes, ícones, pastores, livres de adorar imagens. Irmãos, eu tenho feito sobre isso. Santificadores de seus filhos e filhos dos outros, aqueles que são santificadores dos seus filhos e dos filhos dos outros. Realmente nós devemos de santificar as outras crianças também. Os guardiões da minha palavra sagrada, perfeitos na minha visão sagrada, os verdadeiros. Acima de tudo, olhando e esperando o meu retorno. Aqueles
que estão orando e esperando a vinda do Senhor. Estes serão levados como uma mudança de roupa, uma mudança de carne que morre e será substituída por um corpo aperfeiçoado que nunca pode ser destruído por doença e morte. Vou recolher-os para mim como uma galinha reúne os seus filhotes na tempestade que se aproxima, enquanto correm para ela e fazem ninho sobre as suas asas. Assim como o meu povo se levantará através dos trovões e do poderoso rugido dos céus para ver o meu rosto brilhante. Santificados, glorificados, que você seja paciente, você deve suportar ainda um pouco e ser purgado de tudo. Seja paciente, trabalhe as obras da justiça e da fé. Perseverar, faça o trabalho do evangelista, ganhando outros para a cruz à luz da minha vinda, trabalhando na vinha e obter as uvas atrasadas. Eu não sou o senhor da colheita? Eu não disse que vou dar os meus salários para aqueles que vieram no início e aqueles que vieram no final? Não dê aos trabalhadores atrasados e adiantados o mesmo pagamento? Então, porque você vai retirar as suas mãos do arado, permitindo que o último dos primeiros frutos pereça na videira? Não faça esta coisa. Lá fora, junte cada último talo de trigo dos meus celeiros. Chegou a hora, diz Jesus Cristo, a minha hora chegou. Não é chegando, a minha hora e a minha hora chegou. Portanto, venho agora como um punho para atacar e acabar com as nações e os reinos. Eu não vou com uma abordagem leve e emplumada, mas eu virei com trovões, relâmpagos, lançando rugidos de ondas, fundações da barriga do mar serão descobertas, como uma mulher descobre as suas saias. Sinais no sol, na lua, nos mares rugindo, eu vou afogar alguns países com a minha vinda. A água até onde os olhos podem ver. Cuidado com a minha vinda, mais do que você assiste pelo pão diário e pelo seu emprego diário. Cuidado, povo meu, cuidado. Eu venho com o trovão, o relâmpago, estranhas aparições de luzes no céu, como o enganador vê o seu momento e começa a enganar com todos os tipos de sinais e maravilhas. Cuidado com estes sinais, eles estão inaugurando a marca da besta, que rasga muita carne e destrói até os ossos e a estrutura óssea dos homens. À medida que me aproximo, estas luzes aparecerão nos céus sobre as nações, prometendo paz e segurança para a humanidade, mas elas são o diabo descendo até você a outra pele. São as maravilhosas mentiras profetizadas para o fim, um tempo de grande admiração para os homens, porque veem pela primeira vez o que foi escondido atrás da pesada cobertura das nuvens sobre as nações. Estas nuvens estranhas que o povo do tempo continua dando bons nomes maravilhosos, estão escondendo uma forma muito amarga de morte que o inimigo está trazendo aos homens. Uma amarga decepção, uma mentira vil que irá perturbar toda a superfície da terra, mudará os modos de vida de um lado da terra para o outro, e nenhum homem estará isento desta decepção, a menos que eu, o Senhor, o Mestre Jesus, os proteja. Sem a minha proteção, sem o meu espírito, cada um de vocês vai acreditar nesta mentira e se curvarão a ela e adorarão e lhe darão acesso às suas casas e aos seus filhos, mas em oração e jejum eu protegerei. Aprenda a memorizar a minha palavra e serás salvo. Aprenda a minha palavra e esconde profundamente no teu coração. Lembra-te do que eu disse. Leia as minhas escrituras sagradas e no tempo, pouco antes da minha vinda, você não será enganado pelas aparências destas luzes de outros seres que vêm vir ao mundo e se apresentarão a vocês como irmãos, salvadores, amigos. Vocês estão compreendendo? Mas seguirão essa questão enquanto o meu servo continua a fazer as minhas palavras conhecidas para o meu povo. Aos justos, aos santos que odeiam o mundo e as suas luxúrias, eu estou indo atrás de você. Resista um pouco mais até nos encontrarmos no final. Eu estou chegando e a minha recompensa é certa. Mas para os outros, para as cabras que não são ovelhas, para os malfeitores, adoradores de ídolos, de imagens,
Aquele que descobre a sua nudez ao seu irmão, e muitos dos mais que vocês, estou vindo, e a minha diligência será retribuir a você, em plena medida, tudo o que você pagou em salários de pecado para mim. Isto é tudo. Aqui termina a declaração profética direta do Senhor, que cada um leia atentamente, com compreensão, e mais seguirão essas questões, como o Senhor disse. Por favor, tenha em mente, uma desolação é uma coisa ou pessoa, uma ocorrência que deixa tudo totalmente desanimado, quebrado, destruído. Há uma série de profecias chamadas desolação e estão terminadas. Ela tem o número 1, 2 e 3. Neste site, por favor, encontre-lhes o relógio profético. Que Deus abençoe a todos e mantenha os seus olhos na sua palavra, mãos estendidas, mãos para contar a alguém sobre o que você está aprendendo nas Sagradas Escrituras. Deixe a sua opinião, que Deus os abençoe. Shalom. Aqui está, meus irmãos, uma coisa bastante grave. Aqui está dizendo quem são aqueles que o Senhor vai buscar. Há uma grande lista. Será que você está falhando em alguma? Se está na hora de você e eu chegarmos para o Senhor. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.